Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de junho, terça-feira, a Igreja nos dá a graça de celebrarmos, então, a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Peçamos ao Deus da vida, por exemplo, deste grande homem, do seu testemunho, da sua entrega de amor, derramando o seu sangue em favor a Cristo e a toda a Igreja, possamos também nós, com muito amor, com entrega, com doação, sem reservas, nos doar a Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Irineu nasceu em Esmirna, na atual Turquia, no século II. Foi discípulo do grande bispo São Policarpo, de quem recebeu a tradição mais imediata do apóstolo João, e tornou-se bispo de Lyon, na atual França. Na qualidade de pastor e apaixonado teólogo de Cristo e da Igreja, combateu as heresias com singular determinação. Morreu mártir por volta do ano 200. Fez jus a seu nome, que significa pacífico, exercendo importante mediação entre o Oriente e a Roma. A seu exemplo, sejamos construtores da união e da paz. Então, que Santo Irineu nos ajude para que possamos ser de fato e verdadeiramente mais discípulos unidos ao próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é um Evangelho conhecido por todos nós, a tempestade acalmada. Frei Gilson tem até uma canção que nos ajuda a rezar muito essa passagem, acalma minha tempestade. Hoje nós temos, amados irmãos e irmãs, o relato, então, a partir de São Mateus. São Marcos traz mais detalhes, poderíamos assim dizer, acerca deste momento. Mas São Mateus não peca em nada, traz aquilo que é necessário e conciso, o que diz respeito, de fato, a esse momento. E o que nós podemos, então, colher, amados irmãos e irmãs, deste momento? Primeiro, voltando um pouquinho, olhar para as leituras, o salmo responsorial é o Salmo 5. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Que a justiça, o amor de Deus, a santidade nos guie, nos oriente ao encontro do Senhor. Na primeira leitura, estamos refletindo a profecia de Amós. E Amós diz então, aqui está no capítulo 3, versículos de 1 a 8, e depois o capítulo 4, dos versículos de 11 a 12. Ele diz: Ouvi, filhos de Israel, a palavra
que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente vós reconheci. A vós reconheci. Por isso, usarei o castigo para todas as vossas iniquidades. Olha, parece uma visão muito pessimista, olhando então para o profeta Amós. Mas Deus está agindo como um pai que ama e ao mesmo tempo corrige. Então, quantas vezes um pai, uma mãe também é convidado a educar o seu filho? Às vezes dá um castigo, outro, uma espada em que sentido? Às vezes retirando algo que a criança gosta, enfim. Deus também é assim na nossa vida. Como pai, Ele nos ama, nos educa, nos orienta, nos encaminha, enfim, nos dá a graça de irmos crescendo em Sua presença. E o Evangelho de hoje, então, nos coloca diante desta tempestade acalmada. Então nós precisamos ter confiança em Deus. Confiança neste Deus que tanto nos ama e que tanto nos quer. Vamos olhar um pouquinho então o contexto que a própria leitura nos dá. Então Jesus entra na barca com seus discípulos e esses o acompanham. Então a barca é a igreja. Jesus é então quem comanda a barca. Os demais são o povo de Deus que estão com ele, os discípulos, cada um de nós. Jesus entra na barca, os discípulos acompanham e eis que acontece uma grande tempestade no mar, onde a barca estava sendo coberta pelas ondas. Alguns estudiosos vão dizer que aqui a palavra que está para designar a tempestade ou para fortalecer que é uma grande tempestade, ela tem a mesma força e pode ser traduzida como a expressão de um terremoto. O que o terremoto ocasiona? Nós perdemos o equilíbrio, é como se perdêssemos o chão. Você já parou para pensar, amado irmão, amada irmã? Esses que estão com Jesus são pescadores. Quantas tormentas, quantas tempestades eles já enfrentaram em alto mar? Porque essa está tirando a paz, porque essa está tirando a tranquilidade, porque é algo que verdadeiramente eles jamais viveram. É algo que tira os pés, que acaba o chão. Eles se encontram em profundo desespero. E aí o que acontece então? Eles se aproximam de Jesus, porque ele estava dormindo. Aqui São Mateus faz questão de não trazer muitos detalhes, mas São Marcos tem o cuidado de dizer que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Ou seja, ele estava mesmo em meio à grande tormenta, tranquilo e sereno. O que isso significa? O que podemos entender com isto? Jesus não se preocupa, porque ele sabe e tem toda certeza e confiança de que Deus está com ele. Eu e o Pai somos um. Ele fala isso e nos revela constantemente. Os discípulos eram convidados a ter a mesma confiança, porque Jesus está com eles. Hoje, em nossa vida e caminhada de igreja, quando as ondas do mar, pelas tempestades que muitas vezes assolam a igreja nos vêm, nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos estar juntos dele, tranquilos e serenos, confiando de que Deus jamais nos abandonará. Então os discípulos acordam Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Olha que nome mais forte. Primeiro, Senhor é Adonai, ou Kyrios. E salva-me, aqui eles estão de fato dizendo o nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. Senhor, Deus, salva-nos. Estão chamando pelo nome. Salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo. Esse deve ser o clamor da igreja, constantemente. Salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo. Seja pela doença, seja pelo pecado, seja por tantas coisas que queiram tirar a paz do nosso coração. E Jesus então olha para cada um de nós e diz: porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? E é por isso. A fé fraca nos leva à desconfiança. E aí nós não conseguimos, de fato, ter um coração tranquilo, como o de Jesus que dormia em meio à tempestade.
Por isso nós precisamos, como diz então o apóstolo, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Precisamos pedir uma fé forte, fortalecida. Então o Evangelho continua. Então, levantando-se, ameaça o vento e o mar, e eles vivem e fazem uma grande calmaria. Então, a calma, a paz, a serenidade que está em Jesus é transmitida ao mar, à criação. Quantas vezes também em nossa vida somos convidados a sermos portadores desta calma, desta paz, desta tranquilidade aos nossos irmãos e irmãs. Não é fácil. Estamos em alto mar. As ondas muitas vezes querem nos cobrir, mas não desanimemos. Continuemos a ir ao encontro do Senhor. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lhe obedecem por quê? Porque Ele é o autor de toda a criação. Santo Irineu de Lyon, amados irmãos e irmãs, santo que hoje celebramos, procurou, então, diante do seu contexto, lutar com inúmeros desafios. E poderia ter inúmeros motivos para perder a calma, o amor, a paciência. E olha o nome dele. Faz jus ao seu nome, que significa pacífico. Porque ele procura, de fato, como nós ouvimos, fazer a mediação entre o Oriente e Roma. Fazer com que a igreja alcance a unidade, o amor, a concórdia, a paz, a união. Peçamos que possamos ser também promotores deste amor, desta unidade, desta concórdia no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.